região. Olá, estamos começando aqui o nosso ponto de vista. Estamos sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Você sabe que 1h30 da tarde é o horário tradicional da discussão e do debate político, não é? E, claro, da avaliação também com profundidade dos temas que fazem o nosso dia a dia, educação, meio ambiente, saúde, transporte, segurança pública, enfim, os assuntos diários, não é, que a gente enfrenta aqui na nossa cidade, na nossa região metropolitana. E, claro, o espaço sempre aberto para discutir e debater também os temas, os assuntos de interesse nacional, que são muitos, né? Vão aí se sucedendo, todo mundo à busca de uma recuperação econômica para o país, se não para 2019, pelo menos para 2020, situação confusa e difícil para todos os municípios, para quase todos os municípios, né? A grande maioria dos estados, e a União aí também pagando a sua conta, né? Não tem dinheiro para mais nada, já faz um tempinho, né? Desde setembro para outubro, enfim, esperamos que agora na virada de 2020, falta um mês ainda, né? Um mês e pouquinho ainda, 40 dias aproximadamente, 35 dias para a virada do ano. Esperamos que em 2020 tenhamos aí uma realidade um pouco melhor, mais satisfatória, né? De segunda a sexta você confere também aqui na Santa Cecília TV a reprise, né, do nosso ponto de vista, sempre a partir das 8 da noite. São Vicente na pauta mais uma vez aqui conosco, né? As realizações, os projetos que estão sendo pilotados aí pela administração municipal, os principais problemas, as dificuldades que o município enfrenta. E mais uma vez para falar sobre tudo isso, o prefeito Pedro Gouveia, do MDB, está com a gente nesta edição. Prazer recebê-lo. Tudo bem, prefeito? Olá, Boturão. Olá, os amigos de bancada, você que nos assiste. Um prazer grande, mais uma vez, estar aqui podendo falar da cidade de São Vicente, discutir temas aí também da região e do nosso país. Iberê Cirna, professor Iberê, especialista em marketing político, está com a gente também nesta edição do Ponto de Vista. Tudo bem por aí, Iberê? Tudo. É sempre um prazer estar na companhia de vocês aqui. E o nosso Marcos Santana lá na ponta, atento às redes sociais, às notícias que vão circulando aí pelo mundo e a sua participação sempre importante com a gente. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos, boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite sempre para você que está conosco na reprise. Lembrando, o programa acaba às 14h30 ao vivo. Até começar a reprise, você sabe que coisas, às vezes até inacreditáveis, acontecem na nossa conturbada República Brasileira, né? Bom, o dia começou já agitado, né, prefeito? Com essa operação da Polícia Federal, deflagrada aí, Operação Cadeia Alimentar 2. E aqui na Baixada Santista são 20 mandados que a PF está cumprindo aqui, né? E para ficar mais fácil, por exemplo, foram cumpridas até agora ordens judiciais em Cubatão, 1 mandado de prisão, 4 buscas e apreensão. Guarujá, 2 mandatos de busca e apreensão. Praia Grande, 2 mandatos de busca e apreensão. Em Santos, 2 mandados de prisão e 2 de busca e apreensão. E em São Vicente, 2 mandados de prisão e 5 mandados de busca e apreensão. A gente está tentando descobrir aqui, até agora não temos nomes nem coisa nenhuma, né, a respeito do que está acontecendo. Essa operação é uma operação que ela é uma continuidade daquela operação que houve algum tempo atrás, não me recordo o ano exato, se 2017, 2018, 17, né? 17, né? E é um desdobramento de todas essas investigações. Eu não tenho informações, Boturão, não chegou absolutamente nada lá na prefeitura no dia de hoje, nenhum questionamento, nenhum pedido de qualquer documento nessa data. Então, eu de verdade, assim, a gente está acompanhando, tendo as notícias aí pelas redes sociais, né, pela mídia em geral, mas nós não temos aí informações mais precisas, sabendo nomes, quem são as pessoas, Verdade. Do que se refere, enfim, eu não tenho essa informação, mas estou acompanhando, obviamente, aí, né, todos os noticiários aí que a imprensa está passando para a gente. Pois é, como é que funciona, o pessoal entender, né, essa questão do fornecimento de merenda às escolas, às creches, enfim, é processo licitatório também, né?
Deve ser, né, processos aí Em São licitatórios Vicente que estão... é assim, né? Ou não? Em São Vicente processo licitatório. É uma lei federal, né? Toda Todo lugar, não tem como você Só para né, a casa contratar entender direitinho, qualquer né, como é que serviço, isso até as ocorre. merendas, porque as merendas têm, de fato, um valor significativo. Então, obviamente, que precisa ter todo um cuidado dentro desses contratos que são feitos e da forma dos contratos e das formas que você faz, né, esse processo licitatório para poder ter uma empresa vencedora, uma empresa ganhadora do certame, para que ela possa estar fornecendo o objeto da contratação. E a lei determina sempre o menor preço? Ou você pode fazer outro tipo de exigência? Como é que é isso? Pode ter outras exigências, mas o menor preço sempre Vai é o prevalecer, fator né, preponderante dentro de um processo licitatório. Muito bem. Em São Vicente, a gente teve aí um problema grave, né? O Berê lembra também, claro, Santana. Acompanhamos aí até 2017, né? Que as crianças iam para a escola e ficavam 1h30, 2 horas na escola, depois entravam outras crianças, né, que tinham que ficar de manhã das 7 ou das 7h30 até meio-dia e meia, não sei, o Pedro vai poder explicar melhor, né? Mas isso por falta de merenda, por falta de verba, o orçamento completamente descumprido, deteriorado na cidade, enfim, uma confusão orçamentária danada e confusão de gestão também, né? Falta de gestão, aconteceu essa situação toda, né? Depois a coisa foi se resolvendo paulatinamente e hoje a situação é bem diferente, né? Bem diferente, Boturão. Graças a Deus a gente tem né, priorizado a questão da educação e obviamente que se a gente quer ter os nossos alunos dentro das escolas, os nossos alunos né, com capacidade de aprendizagem, a gente precisa também ter uma merenda de qualidade. Isso era muito triste quando os nossos alunos ficavam 2 horas nas escolas e na hora do intervalo, na hora né, da merenda, eles eram liberados por falta de merenda, por falta de alimentação escolar. Hoje, graças a Deus, quando vou nas escolas, o primeiro lugar que visito são as cozinhas para que a gente possa ver se elas estão abastecidas, a gente conversa com as merendeiras. Então, a nossa secretária de Educação, toda a nossa equipe tem uma atenção muito especial em relação a isso, para que a gente tenha uma merenda de qualidade, para que a gente tenha uma alimentação de qualidade. Eu sempre dou exemplo. Nas segundas-feiras, algumas pessoas estranham quando eu passo esses números e enfatizo isso para mostrar a importância de uma alimentação escolar de qualidade. Segunda-feira a gente consome 30% a mais de alimentação escolar em toda a nossa rede, creches, escolas, por conta de que no final de semana muitas vezes esses alunos, essas crianças, eles não têm uma boa alimentação, eles não têm acesso a uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, uma alimentação balanceada. Então, quando eles vão na segunda-feira, eles descontam e comem mesmo, e a gente né, sempre passa a instrução, a orientação, que é para deixar mesmo a molecadinha comer, se alimentar bem, porque nós sabemos né, o quanto que é importante uma criança bem alimentada. E é a realidade que nós enfrentamos no nosso país, né, principalmente no ensino público, e a gente tem que fazer isso de uma forma que a gente consiga dar essa atenção aos nossos alunos, que a gente consiga colocar uma boa alimentação. E mais, em São Vicente, nós também né, financiamos, bancamos toda a alimentação escolar das escolas estaduais. Nós assumimos né, o compromisso e fizemos um convênio com o Estado e a cidade banca essa alimentação para o Estado. Para todas as escolas do Estado, quem faz essa alimentação escolar é o município. Muito bem, eu não sabia disso. Olha aí, o governador João Dória. Pô, o prefeito está te ajudando aí, caramba, né? Fornecendo merenda para as escolas estaduais. Que não seria, eu acho que não seria obrigação. Não é obrigação. Quando nós assumimos o governo... cuidando dos filhos da terra, lógico. Exatamente. Né? Mas... Quando nós assumimos o governo, não existia esse convênio, a prefeitura não servia alimentação escolar para as escolas do Estado, mas nós fizemos questão de, assim que assumimos né, a prefeitura, ter esse convênio e fazer questão de que nós pudéssemos dar uma alimentação de qualidade para os alunos também do Estado. Porque é o que você falou, são filhos da terra, são filhos de São Vicente, são moradores, em sua maioria, da cidade de São Vicente ou na totalidade da cidade de São Vicente, e nós precisamos dar essa atenção. Estamos agora já fazendo a renovação desse convênio e vamos continuar, não importa aí, todo mundo fala, mas agora os cortes que o Estado fez aí em São Vicente e tal, e nós gastamos cerca de 2,5 milhões, eu acredito, 2,5 milhões aproximadamente por ano, a 3 milhões dentro desse convênio, que a cidade banca essa alimentação. Então, poderia né, ser significativo pegar esse recurso e aplicar em alguma outra área, incrementar algum outro setor da educação, mas nós
fazemos questão de ter uma alimentação que seja de ponta a ponta, seja escola do município, seja escola do estado, mas que haja qualidade no fornecimento dessa alimentação escolar. Iberê tem boa experiência nisso, foi secretário aqui da Educação em Santos, né? Não sei se a realidade é a mesma, talvez não, né, Iberê? Mas a gente sabe que, de maneira geral, não só em São Vicente, como na Baixada, como no Brasil inteiro, há essa questão dos pais levarem as crianças à escola, muito pela questão da merenda, né? O que é uma tristeza, né? Se nós pensarmos como educador, nós estávamos falando aí em um prato de comida, para ver o descalabro que é a população, como ela é tratada. Quando, na verdade, a educação tem que subsidiar a alimentação dessas famílias que possivelmente estão aí com 15 milhões de desempregados, né? Vivendo abaixo do limite da pobreza. Então, a escola cumpre, além do processo educacional, ainda ter que ser responsável pelo processo de alimentação dessas crianças. E mais ainda, eu acho que, além do esforço que é feito, né, porque nós temos uma verba destinada específica para a merenda, é descobrir que aquilo que você abriu o programa aqui, que a Polícia Federal tem uma operação para quem rouba a merenda. Veja, mas é uma coisa assim, é tão assustador esse tipo de coisa. Primeiro, que jogaram nas costas da educação o processo de alimentação da criança. E a gente tem que aceitar, porque é uma realidade brasileira doída, mas é uma... E mais ainda, além de estar extrapolando o processo educacional puro, que seria não só da alimentação, ainda temos aí funcionários, membros de diversos poderes envolvidos em falcatrua, né? Burlando a lei e levando o dinheiro da merenda. Isso é que nos deixa assim, o processo educacional, ele não sai de onde está, porque ele está assumindo tantas obrigações que não são especificamente da educação. Ela está cumprindo um papel e aí o prefeito fica com as mãos atadas, porque as crianças são vicentinas, elas têm o quê? Fome. Ele conhece melhor do que ninguém a realidade das famílias, o ganho de cada um, com esse salário mínimo nacional fantástico, absurdamente grande de R$900, para você conseguir manter a sua família, dar alimentação, dar vestimenta, dar habitação. Com R$900 dá. Então, a escola começa a suprir determinadas necessidades que não seriam especificamente do processo educacional. E lamentável é que ainda tem alguns que se locupletam financeiramente deste processo. Isso aqui é dolorido. E outra coisa também que a gente ressalta aqui, né, em outros programas já discutimos isso inúmeras vezes, é essa coisa do município ir cada vez mais assumindo as funções do Estado, né? Essa questão da Prefeitura de São Vicente bancar, né, a merenda das escolas estaduais é um caso, né? Tem a questão da segurança, tem a questão da saúde, a educação está nisso também, ou seja, está mais que na hora de rever o Pacto Federativo, né, prefeito? Porque não assim... Essa é a nossa esperança, Boturão. A gente tem discutido muito isso, ouvido o presidente falar, o ministro Paulo Guedes falar em relação, né, a esse Pacto Federativo que precisa ser restabelecido, né? Nós precisamos inverter essa pirâmide, nós precisamos dar mais condições para os municípios. Os problemas estão, né, basicamente dentro dos municípios, os municípios que ficam cada vez com maior quantidade de serviços e com menor repasse, tanto do governo do estado como do governo federal. Assim como você está falando, nós estamos cada vez mais assumindo maiores responsabilidades em relação a serviços que são, né, do estado, que são da União. Muitas vezes o município não tem tempo de aguardar, de esperar as respostas, tanto do Estado como da União. E a gente tem que tomar as decisões, a gente tem que dar continuidade nesses serviços. Os serviços aumentam, principalmente na educação, principalmente na saúde, na assistência social. A gente ainda tem que fazer os investimentos para a zeladoria, infraestrutura dentro da cidade. Então, cada vez menos você tem esses recursos disponíveis e cada vez mais você enfrenta essas dificuldades. Cada vez mais a gente vê o caixa diminuir e a gente percebe um aumento grandioso dos serviços nessas áreas em especial. Diga, Santana. Edgar, eu confesso que eu fiquei
esclarecido com a informação que o prefeito deu de que às segundas-feiras a quantidade de comida servida nas escolas aumenta 30% por conta do grau de miserabilidade da população. Sim, e eu acho que não é um privilégio de São Vicente, não. Né? Isso aí, esse tipo de informação comprova, mais uma vez, de que o Brasil é um país muito pobre, um país muito desigual, e mais do que nunca o poder público é chamado, assim, a cobrir essas lacunas, né? E eu acho que uma coisa importante quando a gente fala de alimentação, de merenda nas escolas públicas, além de alimentar em si as crianças, outra coisa que é muito importante, outra missão muito importante, é a missão de ajudar a oferecer à criança, a estimular a criança, na verdade, a ter um hábito alimentar saudável, né? Porque a gente sabe muito bem que as camadas mais pobres da população, elas procuram realmente os alimentos mais baratos, por conta do poder aquisitivo, né? E os alimentos mais baratos, infelizmente, são os ultraprocessados, né? Salgadinho, batatinha, né? Aqueles pratos prontos que, na verdade, não são comida no estrito senso da palavra, né? Então, a partir do momento que existem profissionais nutricionistas que preparam a alimentação ali com alimentos naturais, saudáveis, ajuda a criança a perceber, né, desenvolve o paladar delas e ajuda a criança a melhorar, aperfeiçoar o seu hábito alimentar. E a gente espera também que os pais em casa contribuam para isso daí também, né? Fornecendo em casa, na medida do possível, a alimentação mais saudável. É o que nós também, me permita aí, mas eu acho que a gente não pode... essa colocação do Marco é muito importante, mas nós não podemos transformar a escola como um grande objetivo de alimentação, né? Quer dizer, de repente, a coisa mais importante que nós estamos aqui, pela miserabilidade que se vive, a criança vai na escola para comer. E educação não é só isso. Né? Educação é mais profundo. Então, esta coisa que nos deixa assustados. Então, vamos priorizar, né? O esforço está dado, é muito bem-vindo, mas tem outros valores ali que tem que ser resgatados. Não tem dúvida, né? Agora, nós precisamos... É a realidade, cresça, é a realidade. Né? Não deixando de lado esses valores, né, que a gente precisa manter, que são os valores pedagógicos, que é a principal alma de dentro de uma escola. Nós temos que qualificar, nós temos que preparar, nós temos que ter ambientes também agradáveis para o professor, para os alunos. Com isso, nós fizemos aí, dentro desses 3 anos quase de governo, uma reforma já em 28 unidades escolares. Temos outras escolas já programadas para serem reformadas agora, nesse período de recesso que nós entraremos. Inauguramos creches, vamos inaugurar a escola própria. Tudo isso buscando que não se perca essa grande essência da educação. Mas a nossa realidade, né, que nós nos deparamos hoje, é principalmente fazer com que aquilo que às vezes essas crianças não têm em casa, que não têm condições em casa, que a gente possa suprir dentro das escolas, fornecendo uma boa alimentação escolar e garantindo para elas, né, até mesmo a capacidade de que elas, bem alimentadas, elas estarão ali focadas para aprender e a gente conseguir completar esse ciclo e concluir aquilo que é o mais importante, que é o ensinar para os nossos alunos da rede. E é a maior rede do litoral ainda, né? A maior rede do litoral. E vamos entregar, já entregamos esse ano uniforme para todas as crianças das creches. Ano que vem a gente está colocando uniforme para as crianças do ensino infantil, Fundi 1 e Fundi 2. Com isso a gente vai uniformizar 100% dos nossos alunos na rede municipal de ensino. Lembrando que é processo licitatório também, processo licitatório, tudo dentro, né, de uma lisura que tem que ser feito, tudo dentro, né? Não precisava mudar essa legislação aí? A lei de responsabilidade fiscal estabelece. Não precisaria mudar um pouco essa regra aí, essa lei da licitação? Porque sempre essa coisa do menor preço e tal, aí às vezes fica a qualidade não é satisfatória, atrasa a entrega. A gente tem alguns tabus. Outra coisa também, acrescentando essa ideia do Edgar, aconteceu em Santos, não lembro em que ano, 2014, alguma coisa assim, de que a empresa vencedora para fornecer o material escolar, os uniformes, ela não tinha capacidade para atender um pedido tão grande assim. Em consequência disso, atrasou o pedido,
os alunos receberam depois que o ano letivo ter começado e não podia se desfazer aquele para iniciar outro, porque começar outro processo desde o zero ia atrapalhar ainda mais e ia provocar mais atraso ainda. Quer dizer, essa lei das licitações nesse aspecto precisa realmente ser modificada, né? Não é só nessa área, né, Pedro? Então, nós temos alguns tabus, tudo, né? Nós temos alguns tabus ainda no poder público que são, assim, tabus que precisam ser rompidos para que a gente possa ter uma gestão moderna. Muitas vezes a gente é crucificado por conta de vários maus exemplos que acontecem por aí, mas vamos lá. Você tem uma empresa, você vai fazer uma compra, você tem que conhecer os produtos, você tem que saber aquilo que vai ser entregue, a forma como vai ser entregue, não é só o valor, o preço que pode ditar as regras, né? No poder público, nós temos alguns instrumentos também para poder, né, acompanhar isso, para poder ter, a gente tem que ter uma fiscalização na entrega de cada mercadoria. Mas vamos lá, você faz um pregão eletrônico, ganha uma empresa lá de outro estado para fornecer material de construção para você. Essa empresa depois, ela tem que ter uma logística de entrega desse material, porque eu não posso também, às vezes você faz lá uma compra muito grande, com uma expectativa de uso daquele material para todo ano, você não tem como estocar esse material, às vezes, dentro da secretaria, dentro da prefeitura. Então, você vai fazendo os teus pedidos de fornecimento do material e ele tem que ir lhe entregando esse material. Às vezes, essa empresa ela é de longe e isso faz depois com que você tenha atraso, que você tenha problemas na entrega, que você tenha problemas na qualidade desse material. E aí é fácil, fiscaliza. Tem que fiscalizar, é verdade. Mas daí você vai cancelar aquele processo licitatório, começar um novo processo licitatório, chamar um segundo colocado. Isso tudo faz com que a gente perca tempo, que a gente acabe aí gastando energia em coisas que eu acho que a gente poderia ter uma legislação um pouco mais moderna, um pouco mais em condições da gente conseguir melhores resultados em tudo aquilo que a gente faz dentro do poder público. Mas aí, prefeito, assim, toda vez que se faz uma licitação, aquilo que é apresentado, sabe melhor do que ninguém, é apresentado na melhor qualidade, com capacidade, analisada a capacidade da empresa. O problema maior é que quando a empresa sofre qualquer coisa, quem paga é o município. Sim. Né? E aí você não tem como, a legislação não te permite, você está atado e vai ter que esperar. Esse é o grande problema. Então, não é nem no processo primeiro do pregão eletrônico, porque tudo que é apresentado dentro das regras da lei, né? Dizendo o que precisa, estabelecendo tamanho, capacidade financeira, capacidade de produção, maquinário, qualidade de material, tudo muito bonito. Agora, a empresa pode ter qualquer intercorrência também, por qualquer razão, né? E no meio do caminho quebrou. E aí como é que fica o município? Essa passagem é que eu acho que o prefeito tem razão. Tem que existir um instrumento qualquer que dê liberdade para que eu possa correr e suprir a necessidade. Ou um rigor maior, não é? Não, mas o rigor, Edgar, a empresa sofreu lá uma quebra, tudo bem, eu posso até entender a quebra, mas o que eu posso fazer? A lei não me permite correr para um outro lado. E o que o prefeito está colocando, o Marcos colocou aqui, a modernidade qual é? Se comprovado isso, tem que, de alguma forma, me dar um instrumento que eu possa suprir a necessidade. Instrumentos que deem agilidade para você fazer essas rotas, essas mudanças de rota que você tem que fazer, às vezes, no meio do caminho. É isso Nós aí. não temos, é uma legislação bastante engessada, é uma legislação bastante rigorosa até. E cabe a nós, né, fiscalizarmos também aquilo que está sendo entregue dentro do município, daquilo que você compra. Foi com a qualidade que te apresentaram naquela amostra que chegou, porque o pregoeiro, ele pega lá a amostra, ele tem que ver se é de boa qualidade, se não é de boa qualidade, o produto que ele está comprando e tal. Agora, no decorrer disso, às vezes a pessoa pode entregar uma outra coisa que não seja. Então, você tem que estar o tempo inteiro atento a isso, fiscalizando, sendo bastante rigoroso. Mas quando há um problema no meio do caminho, para você conseguir fazer uma correção de rota, uma correção de caminho, é extremamente burocrático e isso atrapalha muito o serviço essencial, como nós estamos falando aqui. Imagina medicamentos, imagina alimentação, imagina algumas coisas que você não consegue esperar, muitas vezes, o prazo que requer todo um procedimento licitatório, que você precisa de 30, 45 dias, às vezes, para poder publicar, para poder fazer as correções necessárias. Então, isso tudo é o que a gente precisava, fazer algumas alterações para que a gente consiga ficar
com mais condições de ter serviços com melhor qualidade e com melhores preços e que a gente consiga casar isso tudo dentro de uma gestão, né, que dê essa dinâmica para o município, para o Estado e para a União. Muito bem, vamos para o rápido intervalo, né? Só esclarecer aqui um mal-entendido que está rolando aí pelas redes sociais, né? Como há essa investigação em cima de desvios aí das merendas em São Vicente, o Pedro já explicou, Santos, Cubatão, Praia Grande, Guarujá. Em relação a Cubatão, está sendo investigado aí o período de governo da prefeita Márcia Rosa, né? Há uma informação de que a Polícia Federal esteve na casa da ex-prefeita. Não há nada de que a ex-prefeita teria sido presa, nada disso. E há também um boato rolando que o Raul Cristiano, que foi secretário de Cultura, né, e Educação, né? Agora há 2 anos do prefeito Ademário, né, teria sido preso. Acabei de entrar em contato com o Raul aqui, não foi preso, nem sabe o que se passa em Cubatão, está em São Paulo trabalhando, né? Não houve absolutamente nada em relação ao Raul Cristiano. Tá certo? Então, esse é um grande problema das redes sociais, né? Uma boataria generalizada, daqui a pouco vão prender os prefeitos todos, foi tudo manicômio. Pelo amor de Deus, gente, vamos apurar a realidade antes de sair disparando besteira e bobagem por aí. Um break, voltamos já já. Sequência aqui do nosso ponto de vista, hoje com prazer recebendo o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, do MDB, aqui com o Iberê Cirna e o Marcos Santana, com uma participação já conosco aí. Isso, Santana? O Lupércio Gastaldello, sobre a merenda escolar. Ele fala que a merenda escolar, às vezes, é a única alimentação de alguns alunos. Isso. Por isso, a qualidade deve ser muito boa. E não a desculpa da prefeitura que precisa ser melhor preço. Não é desculpa da prefeitura, companheiro. Isso é processo licitatório. Obrigatoriamente, né, o prefeito tem que cumprir a lei que exige que seja distribuída a merenda para os alunos, a empresa que forneceu o menor preço. Não tem saída, né? É preço e a qualidade. Se lógico. não tiver qualidade, a gente não aceita. Tem essa fiscalização, é rigorosa. Pode ter certeza aí em qualquer uma das nossas unidades escolares, nas 60 creches, nas 60 escolas, nas escolas do estado, se for lá, não está faltando alimentação. Tem alimentação com qualidade. Hoje mesmo, fui no Laura Figueiras lá, numa ação do Santos Futebol Clube. Eu, como corintiano, tive que participar lá. Eles estão fazendo lá um torcedor, né, mirim e tal, um torcedor das escolas, que eles vão poder assistir os jogos e ao Memorial das Conquistas de graça, gratuitamente. Então, eles se cadastram e fazem um agendamento prévio ou uma ida ao estádio em dia de jogo e, com isso, eles têm o ingresso gratuitamente. Fui lá de manhã. Estavam lá na cozinha, as merendeiras, todo mundo a todo vapor, fazendo comida. Uma escola de 1.200 alunos. Nossa. Tem que ter alimentação, tem que ter comida lá, não dá para fugir disso tal, e com qualidade. O cheirinho estava maravilhoso, só não fiquei lá para almoçar porque eu tinha outro compromisso. Geralmente, quando tenho oportunidade, fico, almoço com eles. Já faz, inclusive, o teste, né? Exatamente. É um dos testes de qualidade que a gente faz. É abrir o freezer, é experimentar a comida, tá participando no dia a dia, isso é muito importante. Mais alguém aí, Santana? E o César Heron Nóbrega. Boa tarde, Pedro Gouveia. Por que não pagou o fundo de garantia dos ex-funcionários da Codesave, já que incentivou a saída para que não fosse integrado à prefeitura? Heron, não incentivei nada, muito pelo contrário. Fiz questão de absorver todos os funcionários da Codesave na prefeitura, para que a gente zelasse pela questão da empregabilidade. Hoje a gente vive uma crise de desemprego muito grande, então fiz todo um esforço para que a gente pudesse trazer esses funcionários da Codesave para a prefeitura. Os que aceitaram ficar estão lá, já nós estamos indo para o 3º mês de pagamento. Pagamento, graças a Deus, desde quando nós entramos na prefeitura, pagamentos em dia, tudo. Agora, o fundo de garantia, da nossa parte, nós depositamos. Agora, existiram anos lá atrás que não fizeram os depósitos do fundo de garantia. Nós estamos fazendo aí todo um formato de negociação, de pagamento de tudo isso e, com certeza, o teu caso também vai ser quitado, assim como todos os demais que saíram nesse momento e aqueles que, eventualmente, venham a sair. Porque nós estamos agora num processo de dissolução. Fizemos uma reunião do Conselho da Codesave, do Conselho Administrativo na semana passada, apresentamos lá um plano que vai ser entregue dentro de um período estabelecido nessa reunião do Conselho e com isso nós nomeamos lá 3 pessoas que vão ser as pessoas que vão cuidar de todo esse processo
de dissolução da empresa para que a gente consiga, principalmente, pagar todas as nossas dívidas que nós temos lá, mas essencialmente a determinação e o que a lei estabelece, priorizar toda a questão trabalhista, ou seja, em primeiro lugar, as questões trabalhistas, as dívidas trabalhistas, e depois a gente começa a se organizar para pagar os fornecedores e outras dívidas que a empresa tenha. Muito bem. Bom, pavimentação, né? Tapa-buracos é um problema complicado em São Vicente, né? A gente tem que lembrar que até 2016, infelizmente, a situação da São Vicente era uma cidade enfiada no meio do lixo, né? E dos 500 e tantos mil buracos, sei lá, 1 milhão de buracos que se espalhavam por toda a cidade, né? A questão do lixo, rapidamente, teve uma agilidade incrível aí, a prefeitura, pilotada pelo Pedro, para minimizar essa situação, resolver esse problema. Eu acho que até o Vicentino recuperou um pouco a autoestima que estava bastante abalada naquele momento, né? Porque tinha lixo nas ruas, as principais ruas, pelos bairros e até nas avenidas, uma coisa inacreditável, em frente à praia, essa coisa toda, uma coisa impressionante, né? Mas os buracos não é tão fácil assim, né, Pedro? Veja, os buracos, eles não... Você não consegue eliminar esses problemas numa tacada, num único serviço. São serviços que você precisa diariamente estar na rua fazendo a zeladoria, precisa de dinheiro para investimento, para você cuidar dessa questão toda. Nós temos feito, nós estamos nos organizando aí, sempre a gente está procurando melhorar os serviços, a gente está atendendo aí várias frentes, pavimentando várias ruas da cidade. Já pavimentamos cerca de 150 ruas, isso é um número muito positivo. Nós temos 1.000 ruas na cidade de São Vicente, pavimentamos 150 ruas. Pavimentamos aí a semana passada a Rua Equador, recentemente pavimentamos, né, outras ruas do Parque Continental, do Humaitá. Ou seja, a gente tem feito esse trabalho. Agora, o tapa-buraco também a gente continuamente tem que fazer. Fizemos Angelina Prete, temos feito. Hoje a equipe, se for atrás, a equipe está em algum cantinho aí da cidade fazendo tapa-buraco. Isso é um serviço direto que a gente tem que fazer. Um pavimento muito antigo, que obviamente que com o desgaste, com a chuva, vão abrindo os buracos. E a gente tem que correr atrás para fazer isso. Nós estamos incrementando esse serviço, melhorando esse serviço para o ano que vem. Nós estamos colocando 2 caminhões térmicos para trabalharem nesse serviço, um na área continental, um na área insular, e aumentando também o efetivo de pessoal para a zeladoria. Nós temos um mutirão que nós realizamos, que é o Mãos à Obra, que é junto com os reeducandos. Nós temos hoje 75 homens, queremos chegar até 150 homens para poder melhorar esse serviço. E dar conta do recado, porque é um problema diário que nós temos e que a gente precisa tratar isso. Diferente da questão do lixo, que ao assumirmos a cidade, logo na madrugada, né, da virada de ano para o dia 1º de janeiro, fomos às ruas com mutirões, com equipes, colocamos em ordem. Depois você restabelece o dia a dia com uma empresa contratada, com uma empresa que você paga, que não tem problema de greve, que não tem problema daqueles enormes movimentos grevistas que a gente tinha, tanto de funcionalismo, de empresas contratadas, terceirizadas. Hoje, graças a Deus, isso está tudo sob controle na cidade de São Vicente. A partir do momento que a gente tem uma cidade mais organizada administrativamente, a gente começa a melhorar todos esses serviços. Questões de pavimentação, nós tivemos um corte aí grande do governo do estado, dia 2 de janeiro, de cerca de 50, 60 milhões para pavimentação, 120 milhões na área da saúde, mas nós estamos lá, buscando, né, fazer com que nós tenhamos aí situações que possibilitem a gente fazer com que a gente dê andamento a esses serviços que são essenciais do nosso dia a dia. Muito bem. Pois não, Iberê? Então, eu queria que o prefeito colocasse um pouquinho. Como é que ficou a história daquela ponte? Passa num carro, não passa carro? Como é que ficou aqui? Com a tribuna? A ponte à tribuna. A ponte à tribuna, que é do estado de São Paulo, né? Todo mundo sabe, é responsabilidade legal do estado. Nós já encaminhamos documentos ao governador João Dória, aos secretários, a todas as autoridades, cobrando, né, que de fato a gente tenha uma solução para isso. Enquanto essa solução definitiva por parte do responsável legal, que é o Estado, a gente tem tomado algumas medidas. Fizemos lá já um laudo com um técnico gabaritado, fizemos também a colocação, a pedido do judiciário, de lombadas, de um radar de controle de velocidade, de um radar de controle de cargas. E hoje nós estamos lá na ponte fazendo também um teste de cargas, que é um teste também solicitado
pelo Judiciário para que a gente possa estar periodicamente acompanhando, né, se há alguma novidade em relação à ponte, porque ali a gente trata de uma situação muito delicada, moram 150 mil pessoas na área continental e a gente precisa ter todo um zelo, um cuidado, um carinho em relação a esse tema. O deputado Caio, a deputada Janaína emendaram ao orçamento do Estado 30 milhões, que é o valor que a gente estima para fazer essa obra. O Estado tem um projeto executivo contratado de uma empresa que é a Malbertec. Essa empresa deve estar entregando ao Estado, que é quem é o responsável legal pela ponte, que é quem contratou a empresa Malbertec para fazer esse projeto executivo. Com esse projeto executivo, o governo do Estado vai ter noção daquilo que tem que licitar. Ou seja, qual o valor, qual o tipo de obra, de que forma tem que fazer isso. Então a gente espera aí que o governo do Estado dê uma solução a esse assunto tão importante que é a ponte à tribuna. Não há outra alternativa? Não tem outra alternativa, Boturão. Cidade, evidentemente, não há no orçamento dinheiro para fazer a obra. O município não tem como fazer. É uma obra muito cara para a gente. Se o Estado, de repente, liberar um financiamento, liberar o recurso, a gente faz a obra, não tem problema. Não precisa o Estado diretamente estar fazendo e tal. Agora, ou faz essa reforma, ou vai chegar um determinado momento que a gente vai ter que interditar a ponte. Interditou a ponte, a gente cria o caos na região. Porque as pessoas, para poderem chegar em outras cidades, ou até mesmo em São Vicente, elas vão ter que ir por Santos, Cubatão ou Praia Grande. E aí vai criar um grande transtorno em todas essas cidades vizinhas. Porque a gente já sabe que a nossa questão de mobilidade é muito caótica, né? Isso em toda a região. A gente vai ter aí todos esses veículos, todas essas pessoas que todos os dias se locomovem para a área insular de São Vicente ou para outros municípios, tendo que utilizar essas cidades vizinhas, que elas vão fazer ali aquele trajeto pela Padre Manuel da Nóbrega, caso a ponte seja interditada. Por isso que a gente pede toda uma atenção para o governador, para os políticos da região, para que a gente possa estar mobilizado e a gente cobrar isso do Estado, porque a ponte é do Estado. O governador João Dória, que ontem demonstrou também, desculpe a crítica, né, mas demonstrou uma total falta de sensibilidade, né? Lançar a Joyce Hasselmann, deputada federal do PSL, como candidata a vice do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né? No dia que o prefeito se interna novamente para fazer uma nova sessão de quimioterapia de 30 horas, né? Não é uma quimioterapia de meia hora, 20 minutos, 50 minutos, é um assunto sério, um drama pessoal, né? Que está vivendo o prefeito e a sua família, né? Amigos mais próximos, enfim, né? A gente já repetiu aqui várias vezes, estamos todos aqui na torcida para que o Bruno se recupere, né? Filho aqui da cidade, cria nossa aqui da região metropolitana, né? Um cara do bem. E ontem o João Dória lança a Joyce Hasselmann, dança essa dobrada, Bruno Covas e Joyce Hasselmann, né? Não há em sã consciência nenhum médico, né, no planeta, já ouvi isso do próprio Davi Uip, que é o chefe da equipe que cuida do prefeito de São Paulo, nenhum médico em sã consciência que garanta que o Bruno poderá disputar a eleição, mesmo estando bem, melhor, enfim, né? Porque ele vive um problema de saúde grave. Então, lamento profundamente, né? Uma total falta de sensibilidade do atual governador de São Paulo. Vamos para o break e voltamos já já. Muito bem, a gente dá sequência aqui ao ponto de vista, com o prefeito Pedro Gouveia participando conosco, né, mais uma vez. E a questão das creches, a gente já falou, a área da educação. E o problema sempre duro, grave, terrível, porque vive o município de São Vicente e mais quase que o Brasil inteiro praticamente, né? Salvo algumas exceções, né? Liberei alguns municípios aí melhor equilibrados financeiramente, são 5 ou 6, talvez 7 ou 8, sei lá eu, né? No Brasil inteiro. É a questão da saúde, né? Uma dificuldade imensa, apesar de todos os esforços, a carestia enorme, né, Pedro? Verdade. A gente, né, fica a cada momento aí, né, Boturão, mais e mais preocupado com tudo isso que a gente tem visto acontecer no nosso país. É verdade. A área de saúde e investimentos continua, né? Continua, temos muita coisa na saúde acontecendo, nós temos aí unidades de saúde que foram, né, recentemente inauguradas na cidade, nós temos agora um lançamento de um edital bem interessante, que é para a construção de um pronto-socorro na cidade, para a gente descentralizar o serviço do pronto-socorro de dentro do hospital. Com isso, a gente vai ter um pronto-socorro novo em São Vicente e aí a gente consegue fazer uma reforma dentro do hospital e conseguir oferecer um atendimento de maior qualidade. Lembrando que nós conseguimos aí, né, no início do nosso governo, reabrir
o Hospital do Maitá. Hoje nós temos 20 leitos lá em funcionamento e queremos ampliar ainda mais esse atendimento. Temos capacidade de até 40 leitos. Vamos nos esforçar, vamos trabalhar para agora, no ano de 2020, a gente melhorar isso. Estamos também lançando um aplicativo de consultas para que as pessoas não fiquem naquelas filas, né, históricas que todas as cidades têm, que todas as cidades aí muitas vezes têm que enfrentar isso, até por uma questão cultural. E aí, com o aplicativo, as pessoas poderão marcar as suas consultas dentro das unidades básicas de saúde. E uma outra coisa interessante que nós estamos lançando, a partir do início de 2020, é um projeto, um programa que vai zerar todas as esperas que nós temos de consultas e exames. Vamos estar fazendo isso com a Secretaria de Saúde, um grande mutirão, e vamos conseguir aí, num prazo de 120 dias, 180 dias, a gente está conseguindo zerar as filas tanto de consulta como de exames que hoje nós temos aí, que é uma espera que as pessoas reclamam muito para a gente, que as pessoas falam muito sobre esse problema, mas que nós estamos aí debruçados nisso para conseguir uma solução, e esse mutirão vai nos dar essa possibilidade. Obrigado, Santana. O Uriel Vilas Boas acompanha a gente, que ele pergunta, os policiais civis ameaçam fazer greve. O Condesb vai discutir o assunto? O Pedro já não é mais o presidente do Condesb, já não pauta mais as Verdade, a reuniões. gente tem que discutir, com certeza. A segurança é um tema que em qualquer reunião sempre é lembrado. Nós temos uma relação muito positiva na cidade de São Vicente com o comando da polícia, com o delegado titular do município, mas sempre, né, nos preocupa qualquer movimento de greve, em virtude de nós estarmos entrando aí num período de temporada, num período que a gente sabe que, né, a gente tem um crescimento populacional muito grande durante esse período, né, de temporada. Então, acende uma luzinha de alerta e faz com que todos os prefeitos aí se preocupem e levem esse tema lá para o Luiz Maurício, para a gente poder estar discutindo no Condesb, para a gente poder estar buscando maiores informações e pedir para o Estado toda uma atenção, tanto com a Polícia Militar como pela Polícia Civil. E vem aí a Operação Verão, né? Sempre a expectativa aí na virada do ano. Aumento de efetivo, policial, né, bem espalhados, bem distribuídos. Só, né? Mas eu falo isso, é uma pena que essa atenção só seja dada, né, durante a temporada, durante o verão, porque nós precisaríamos aqui, nos finais de semana estendidos, né, de feriados, que nós pudéssemos ter um aumento de efetivo, assim como me lembro, na época, o governador Márcio França assinou um decreto, e dentro desse decreto estabelecia esse aumento de efetivo nesses períodos do ano. Porque a Baixada está muito próxima da capital, do ABC, do interior, e por conta das nossas praias, a gente sempre acaba recebendo um fluxo maior de pessoas nos finais de semana, né, de feriados prolongados, ou mesmo nos finais de semana que a gente tenha sol. Então a gente precisa ter esse cuidado, não só na temporada, não só no verão. Muito bem. A expectativa é sempre essa, né, Pedro? Eu só queria ver, eu tenho acompanhado um pouquinho, mudar só um pouquinho o assunto Fique à aqui. vontade. A encenação, prefeito, como é que está trabalhando? Já começamos? Vai ter? Está bonito? Como é que vai ser isso aí hoje? Não teve, hein? Não tem. Lembrar, não teve. Não teve encenação. É verdade. A encenação oficial. 2016. 2016. Não houve. Houve uma encenação improvisada. Uma encenação, mas que Histórico, nós, né, fizemos com o mesmo amor, o mesmo carinho. Foi no Instituto Histórico, o Paulo Costa, o Marquese, os atores da comunidade. Na época, nos reunimos, nos mobilizamos lá, buscamos apoios da iniciativa privada e fizemos a encenação lá no Instituto Histórico. Mas de 2017 para cá, a gente tem dado a garantia, a tranquilidade para esses amantes, para esses apaixonados da cultura e principalmente da encenação, da história do nosso país, que terá a encenação esse ano novamente. Nós estamos entrando aí já no processo de ensaios que a gente vai estar fazendo, das reuniões, mobilizando toda a comunidade, já tiveram as inscrições, nós já estamos aí preparando as ideias para roteiro, para o espetáculo, com muita novidade. Queremos, né, uma das coisas que eu tenho falado para o secretário da Cultura, para o Fábio Lopes, é que a gente utilize a tecnologia em nosso favor, que a gente utilize de alguma forma essas ferramentas que a internet disponibiliza para que a gente possa trazer essas novidades para a encenação. Além da expectativa sempre que a gente tem dos nomes, né, para Martim Afonso, Ana Pimentel, Bartira, João Ramalho, Tibiriçá, tal, que são aqueles atores principais que a gente traz para participar da encenação.
e que acabam dando todo um tratamento diferenciado para esse espetáculo, que é o maior espetáculo do mundo encenado em areia de praia e que encanta a todos nós. É verdade, 22 de janeiro, aniversário de São Vicente, não sei se já está marcada a estreia. A data da encenação, 18 a 22 de janeiro, 18 a 22. na Praia do Gonzaguinha, já lá naquela arena tradicional, com 5, 6 mil pessoas assistindo diariamente, parcerias importantes para que a gente possa fazer com que esse espetáculo chegue também na casa de cada um de vocês. Muito bem, a gente fala sempre na abertura do programa aí alguns temas, alguns assuntos, né? Educação, meio ambiente, saúde, o transporte, tem novidade, o Pedro ainda vai repicar esse assunto aqui antes do programa terminar, mas tem uma outra situação que a gente coloca sempre, que é a questão da segurança pública, né? E quando conversamos aí com o Coronel Delbel, né, secretário aqui de Santos, com o saudoso Paulo Della Rosa, né, que nos ensinou muito aqui em relação à área de segurança pública, enfim, a polícia fica sempre lá, segundo eles, né? Eles conhecem, a gente não conhece nada. Quem conhece são eles, né? O último carro lá do vagão. Né? Uma série de situações aí que envolvem a questão da segurança pública. Uma delas é a iluminação pública, né? É verdade. Prefeito. E me parece que há aí um objetivo, um investimento aí, fortes investimentos aí nessa área na cidade. Já estão acontecendo, inclusive, né? Já estão. Boturão, eu sempre falo, esse negócio, a segurança, ela é um dever do Estado. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, a gente tem que fazer também o nosso trabalho, os prefeitos precisam fazer isso. Então, investir em monitoramento, investir em projetos sociais para a gente poder dar oportunidades para essa juventude, para essa molecada toda. A iluminação é uma das coisas que a gente está conseguindo fazer na cidade. Já iluminamos a Praia do Itararé 100%, a iluminação ficou linda. Já iniciamos agora na Praia do Gonzaguinha, já fizemos todo o deck de pesca, 100% do deck de pesca já iluminado, com essa nova iluminação a LED. E hoje está tendo uma movimentação em toda a faixa do Gonzaguinha ali, na área da pista, na área, né, da rua. Porque nós já estamos trocando todos os postes, as luminárias, já também no canteiro central do jardim, que nós temos ali na faixa do Gonzaguinha, também está sendo mexido. Vamos fazer a iluminação que vai pegar também a faixa de areia. Uma iluminação maravilhosa, econômica, cerca de 80% de economia, com maior qualidade de iluminação, né? Então, assim, a gente está levando isso também para a área continental na duplicação da Avenida Quarentenário. Nós estamos fazendo agora a terceira fase da duplicação da Avenida Quarentenário. Vamos levar a iluminação para toda a área continental. Iniciamos ali pela duplicação da Avenida Quarentenário, Lagoa do Quarentenário, fazendo todo o entorno ali do Bitaru, onde que tem a rodoviária, onde tem o centro de convenções, que hoje tem a Polícia Militar instalada lá, onde nós estamos fazendo também com que secretarias se desloquem para esse prédio, para a gente buscar economia nos aluguéis. Então também nós estamos fazendo toda uma iluminação naquele trecho, que é um trecho muito importante, que é uma entrada da cidade, fazendo iluminação nas duas entradas e nas duas saídas da cidade, ali no trecho da Imigrantes. Então a gente está investindo em iluminação pública porque a gente sabe o quanto que isso é importante para melhorar a segurança. E ano que vem também a gente começa a retomar a questão do monitoramento. Já iniciamos o monitoramento nas unidades de saúde, vamos fazer monitoramento nas escolas, nas creches, monitoramento nas entradas e saídas da cidade, na praia, no centro, para que a gente possa ajudar nessa questão da segurança. Embora seja um dever do Estado, o prefeito precisa fazer sua parte, nós estamos fazendo a nossa, melhorando iluminação, melhorando a questão, né, do monitoramento, fazendo algumas obras importantes também de reforma em praças que estavam abandonadas. A gente sabe que praça abandonada é onde que fica a molecada fazendo o que não deve. Então a gente tem que iluminar as praças, reformar as praças e com isso entregar à população para que as famílias possam frequentar as praças, que possam frequentar esses ambientes. Isso bem ocupado, com certeza aquilo que não presta sai rapidinho fora. Foi não, Santana? O Edgar antecipou rapidamente sobre a questão do transporte coletivo. Vai ter uma mudança significativa no transporte coletivo em São Vicente. Eu queria que o senhor desse um pouquinho mais de detalhes sobre isso aí, principalmente com relação ao número de linhas de ônibus. Se vai reduzir o número de linhas de ônibus em São Vicente, e também com relação ao cartão vicentino. Parece que o morador de São Vicente vai pagar mais barata a tarifa, é isso? Veja, é uma mudança radical que nós estamos fazendo em relação ao transporte na cidade. O transporte alternativo, durante muitos anos, foi extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Mas ele envelheceu e não se renovou, não buscou a modernidade. Com isso, nós fomos obrigados a fazer todo um processo licitatório para ter uma empresa
né, nova operando o transporte na cidade de São Vicente. Isso foi um TAC, um termo de ajustamento de conduta, que a Prefeitura de São Vicente assinou lá atrás, e nós tivemos aqui a missão, a tarefa de fazer com que isso acontecesse, que isso, né, fosse possível e viável na cidade de São Vicente. Então, nós iniciamos todo esse processo, com isso já estão sendo implantadas os centros de atendimento ao usuário do transporte, um na Frei Gaspar e um no antigo centro de convenções. Todas as linhas serão mantidas, nós continuaremos atendendo todos os bairros, incrementaremos alguns pontos falhos que foi identificado durante esses últimos anos, até mesmo pelo estudo que foi feito antes da contratação de uma empresa, para que a gente pudesse melhorar a linha do Japuí, para que a gente pudesse melhorar a linha ali do Sambaiatuba, que não tinha. Então, a gente agora, a partir do dia 28, a gente está iniciando com o novo transporte. E essa novidade que você passou, Marco, isso não é só para morador da cidade de São Vicente. Todo mundo que tiver o cartão de transporte, que é o SV Card da empresa, vai pagar com desconto o transporte. Vai sair, vai ser de R$ 3,99 para R$ 3,50. A empresa ganhou a licitação com R$ 3,99. Mas quem utilizar o cartão vai ter um desconto. E com isso a gente vai ter a tarifa mais baixa de toda a região. A R$ 3,50, ônibus novos, com Wi-Fi, entrada USB para carregar celular, monitoramento, aplicativo para acompanhar as linhas, enfim, ônibus com acessibilidade, ônibus novos. Já estão circulando, né? Já começaram gradativamente, eles estão fazendo as operações de treinamento. A partir do dia 28 dessa semana, a gente começa com a operação gradativamente de todos os novos ônibus, com o novo transporte em São Vicente, principalmente atendendo bem a população. Essa é a nossa exigência e é o que nós iremos fiscalizar bastante. Prefeito, agora, convenhamos, tarefa R$ 3,99 é sacanagem, né? R$ 3,95. Ah, R$ 3,95. R$ 3,95. Porque haja moeda de 1 centavo para dar de troco. R$ 3,95. Né? E aí, com o cartão, R$ 3,50. Hoje utilizam muito pouco dinheiro, né, na catraca. Hoje utiliza-se mais o cartão. Por isso que a gente está fazendo isso até para que possa evitar o fluxo de dinheiro e as pessoas possam ter o cartão em mãos e assim usufruir desse baita desconto que a gente está dando, que a gente está conseguindo junto com a empresa, que a Câmara está aprovando, que a Câmara sempre parceira da gente, nos ajudando e permitindo que a gente possa ter a tarifa mais baixa na região. Isso, e os aposentados, o pessoal acima de 60 anos? Acima de 60 anos, em São Vicente, acima de 60 anos tem a gratuidade e acima de 65, como a lei federal estabelece, isso em todos os municípios tem. Então, a partir de 60 anos já tem o direito e acima de 65 já é um direito, né, garantido pela lei que nós temos, também terão a gratuidade. Aí, Berê, tá vendo? Vai ter festa em São Vicente, porque diminuir preço público no Brasil, tarifa pública no Brasil. Esse era um dos grandes desafios de São Vicente, né? O transporte público na região São Vicente, alguém precisava um dia ter a coragem, prefeito, de mexer nisso. Falar, agora vamos ordenar, vamos colocar isso à altura de São Vicente. Porque Exatamente. Ficava essa coisa do alternativo, das vans, de peru, aquela... E, no entanto, eu acho que agora ela se organiza muito melhor e isso faz com que a mobilidade no município melhore. Com certeza, e eu tenho convicção de que a gente vai conseguir fazer um bom serviço, que a gente vai estar fazendo aí toda uma fiscalização para que a gente já comece as coisas de uma maneira correta, que a gente já comece atendendo bem a população e que a gente possa, pela primeira vez na história de São Vicente, ter um transporte de qualidade. Porque eu me lembro quando eu era mais novo, a gente tinha o transporte, né, de uma outra empresa na cidade de São Vicente. Os piores ônibus, aquelas carroças mesmo, eram os ônibus enviados para a cidade. Hoje a gente está vendo lá uma frota nova, tem ônibus zero que estão chegando, que vão servir a população. Então, assim, a gente está muito satisfeito, muito contente, torcendo para o início aí da operação desses ônibus, desse novo transporte, desse novo modelo que a gente está trazendo para a cidade de São Vicente, integrado, né? As pessoas poderão, sempre que elas estiverem numa direção para frente, elas poderão descer daquele ônibus e pegar um outro ônibus para poder se deslocar para uma outra linha. Então, isso tudo é a gente trazer as novidades e a modernidade em favor do transporte e principalmente da população. Perfeito. Finalzinho aqui do ponto de vista, o prefeito com certeza vai voltar aqui
a participar conosco antes da virada do ano, né, da festividade de Natal. A gente faz questão disso, sem dúvida nenhuma, né? Mas esse ano tem virada, né, em São Vicente? Tem virada, vamos lá. Tem shows programados a partir do dia 26. Nós temos já show na Praia do Itararé, depois nós temos, na sequência, vários outros shows. E na virada de ano, nós teremos lá nos palcos do Itararé shows regionais, atividades que a gente está preparando aí para poder receber essa temporada, já iniciar essa temporada com o pé direito, fazendo um trabalho que nós possamos mostrar as belezas da cidade de São Vicente. Pedro Gouveia, obrigado pela participação, sucesso aí na sequência do trabalho, tá bom? Obrigado mais uma vez, Boturão, pelo convite, deixar aqui um abraço grande aos nossos amigos, ao professor Iberê, deixar um abraço grande ao Marco e a você que nos assistiu até agora, um grande beijo no teu coração. Professor Iberê sempre participando conosco, o Marco Santana diariamente aqui com a gente, de segunda a sexta, ao vivo, né? O Ponto de Vista, 1h30 da tarde, sempre aqui pela Santa Cecília TV. E a reprise você acompanha às 8 da noite. Valeu. Obrigado, gente. Tchau.